Unidade 3, Energia, Conservação e Transformação. Aula 13, Revisão e Avaliação. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta agora para dar continuidade à nossa revisão da Unidade 3. Vamos agora revisar alguns conteúdos importantes que nós trabalhamos nessa unidade. Então vamos começar falando dos movimentos da Terra. Veja, a Terra faz movimentos constantes no espaço. Dentre os principais movimentos que a Terra realiza, nós podemos destacar a rotação, a translação e a precessão. Nós vamos aqui revisar os dois mais importantes movimentos do nosso planeta, que são exatamente a rotação, que é aquele movimento que a Terra faz sobre o seu próprio eixo, certo? E esse eixo é um eixo que está inclinado em relação à vertical. Como você pode observar aí na imagem, a rotação, ela tem uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos. E um outro movimento extremamente importante para o nosso planeta é o movimento de translação, em que a Terra gira ao redor do Sol, demorando para isso um tempo de 365 dias e aproximadamente 6 horas para completar uma volta ao redor da nossa estrela, que é o Sol. Vamos agora estudar esses dois movimentos com mais detalhes, começando aí por um vídeo que vai mostrar o movimento de translação e de rotação ao mesmo tempo. Vamos vê-lo. Então, pessoal, vimos lá no vídeo, então, como é que a Terra realiza tanto o movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol, quanto o movimento de rotação, que é aquele movimento que ela faz sobre o seu próprio eixo. Bem, agora vamos estudar com mais detalhes, primeiramente, o movimento de rotação. Veja só, a rotação é um movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Mas você pode observar na imagem que esse eixo, né, pelo qual a Terra gira em torno dele, é um eixo que está inclinado em relação à vertical do planeta. Na verdade, a inclinação desse eixo é de 23,5 graus, como nós vimos aí durante nossas aulas. Esse movimento, ele sempre acontece no sentido anti-horário, ou seja, ao contrário dos ponteiros do relógio. E ele tem uma duração de exatamente 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. É a duração, então, de um dia. Mas nós, comumente, arredondamos esse valor aí para 24 horas. Então, você sempre ouviu falar que a duração de um dia é de 24 horas, porque já é um valor arredondado, mais fácil da gente gravar, mais fácil da gente memorizar, certo? Mas agora que você está estudando aí com detalhes o movimento de rotação, você vai perceber agora que, apesar de nós dizermos que o dia demora 24 horas, mas, na verdade, ele demora 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. E esse movimento de rotação, ele tem uma consequência muito importante para a nossa vida cotidiana. É esse movimento de rotação que gera o aparecimento do dia e da noite. Porque como a Terra gira em torno do seu próprio eixo, quando uma parte está voltada para o Sol, é dia. E quando a outra parte, enquanto na outra parte, será noite. Então, como ela vai girando, né, vem as consequências, a principal consequência desse movimento é o aparecimento do dia e da noite. Nós temos aí um vídeo mostrando o nosso movimento de rotação.
Muito bem, vimos aí no vídeo o movimento de rotação e o aparecimento então do dia e da noite. Isso acontece porque quando um lado do planeta está para o lado do Sol, é dia, e consequentemente, do lado oposto é noite. Sem o movimento de rotação, não haveria vida na Terra, já que este movimento desempenha um papel fundamental no equilíbrio de temperatura e composição química da atmosfera. O movimento de rotação da Terra sempre ocorre do oeste para o leste, ou seja, a porção leste vê o nascer do Sol primeiro que a porção oeste. Como exemplo desse movimento, e do dia e da noite, nós podemos citar o Brasil e o Japão, onde a diferença de fusos horários é exatamente 12 horas. Deste modo, quando no Japão são 6 horas da manhã, no Brasil são 6 horas da tarde e vice-versa, né? Enquanto aqui é dia, lá no Japão é noite. Bem, falamos aí do movimento de rotação para você, relembramos esse importante movimento e agora vamos falar também do movimento de translação. O que é o movimento de translação? É aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol, junto com todos os outros planetas do nosso sistema solar. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol, nós dizemos que é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos. Observe que normalmente, assim como você aprendeu que a duração do dia era 24 horas, você também aprendeu aí no seu convívio cotidiano com a sua família que o ano demorava 365 dias. Agora, como você está estudando com detalhes esse movimento importante da Terra, você percebe que não é bem assim, que o ano não tem exatamente 365, tem mais 5 horas e 48 minutos aí de duração. E ocorre esse movimento de translação, ele ocorre a uma velocidade média, vejam só, de 107 mil quilômetros por hora. É uma velocidade bastante considerada para os nossos padrões, né, aqui da Terra, né? Comparado com as velocidades que nós conhecemos durante o nosso dia a dia, 107 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito alta. Muito bem, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é o que nós chamamos de ano, né? Isso aí você já sabia. O ano civil, que é aceito por convenção, tem 365 dias. Como eu disse, foi isso que você aprendeu aí no seu convívio familiar e em sociedade. Como o ano sideral, ou o tempo concreto do movimento de translação, é de 365 dias e praticamente 6 horas, né? A gente viu lá que é 5 horas e 48 minutos, mas já arredonda para 6 horas. Então, o que acontece? A cada 4 anos, a gente tem que ter um ano de 366 dias. E esse dia a mais no ano, ele é acrescido lá no nosso calendário, no mês de fevereiro. E aí esse ano recebe o nome de ano bissexto. Esse ano bissexto ele tem que existir para que haja uma compensação dessas 6 horas que nós deixamos de lado quando nós comemoramos o ano que tem 365 dias. Quando completa 4 anos, então aí nós temos uma defasagem de 24 horas. Então isso tem que ser compensado lá no mês de fevereiro com um dia a mais no calendário. Muito bem, pessoal. O movimento de translação, ele tem uma consequência muito importante, assim como o movimento de rotação é o responsável pelos dias e noites, o nosso movimento de translação será responsável pelo aparecimento das 4 estações do ano, as quais são o verão, que é a estação mais quente, o outono, que é uma estação de transição
entre o verão e o inverno, né? No outono, normalmente nós percebemos as folhas das árvores caindo. Nós temos o inverno, que é uma estação fria, né? Geralmente aí o inverno é uma estação em que a temperatura é menor. E temos a primavera, que é o intermediário entre o inverno e o verão novamente, para o ciclo começar de novo. Na primavera, nós temos aquela estação em que as flores desabrocham, né? Primavera é uma estação mais romântica, né? Por causa dessa questão de que as flores desabrocham na primavera. Essas estações, elas ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço. E aí você vê aí as diferentes localizações, né, as 4 localizações em relação ao Sol, e vê onde acontece aí o solstício de verão. Você vê lá o equinócio de primavera, e depois você tem o solstício de inverno, e aí vai para o equinócio de outono. E aí começa o ciclo novamente com mais um solstício de verão, que é quando a Terra chega no mesmo lugar no espaço e passou-se um ano, né, que é o tempo necessário para a Terra voltar à mesma posição, que demora um ano. Muito bem, esses são os 2 principais movimentos que a Terra realiza, pessoal, que nós relembramos agora. E agora nós vamos relembrar um outro conteúdo importante da unidade 3, que foi exatamente a lei da gravitação universal. Ela foi exposta, ela foi enunciada pelo Isaac Newton, que foi um renomado físico inglês, tá? Que se fundamentou no modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico para basear seus estudos, né? Ele começou com o trabalho de Nicolau Copérnico, com seu modelo heliocêntrico, que coloca o Sol no centro do sistema solar. Então, o Newton analisou o movimento dos planetas e apresentou uma explicação na qual ele mostrava que esse movimento era baseado em uma atração entre os corpos. Nesse caso, os corpos eram os planetas. Então veja o que Newton levou em consideração. Primeiro, ele levou em consideração que o Sol atrai os planetas. Então nós vemos aí na imagem, né, a nossa estrela, o Sol, e os nossos planetas ali, os planetas que fazem parte do nosso sistema solar. Então nós temos ali Mercúrio, o mais próximo, Vênus é o segundo planeta, o nosso planeta Terra, terceiro planeta do sistema solar, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno na ordem, e Plutão, que é o último planeta lá, que já deixou de ser planeta, agora ele é um planeta anão, né? Mudou a classificação. Então, Newton analisa essa situação de que o Sol atrai os planetas. Também analisa a situação de que a Terra atrai a Lua. Veja aí na imagem o nosso planeta Terra e o nosso satélite artificial, que é a nossa Lua. Então há também uma força de atração aí, fazendo com que a Terra atraia a Lua. Também analisou uma outra situação, em que a Terra atrai todos os corpos que estão próximos dela, que estão perto dela. Então aí você tem na imagem os paraquedistas sendo atraídos pela Terra e eles estão em queda livre. Depois de analisar esses fatos que nós acabamos de mostrar agora, Newton, numa tentativa de resumir esses conceitos, os chamou de força gravitacional. Então ele disse que tinha uma força que era responsável por essa atração entre os planetas, a Terra e a Lua, os corpos próximos da Terra. E ele chamou essa força de atração de força gravitacional. Ou seja, existe uma força que atrai todos os corpos, estejam eles no espaço ou na Terra. Tais forças, lógico, serão grandezas vetoriais, porque a força é um vetor. Por quê? Para determinar aí essa força, nós precisamos de módulo, de direção e de sentido. É a caracterização de uma grandeza vetorial. Matematicamente, então, Newton deduz a equação para a força gravitacional,
e a expressa como sendo F igual a G, que multiplica M grande, que multiplica M pequeno, dividido por D ao quadrado. Nesta expressão, F é a intensidade da força gravitacional. G é a constante de gravitação universal, cujo valor é 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado, é o valor desse G aí na fórmula da constante de gravitação universal. M é a massa de um dos corpos envolvidos no problema. O M minúsculo é a massa do outro corpo que está sendo analisado. Então aí M e N representam as massas dos corpos analisados. E o D é a distância entre os corpos. Então na equação o D aparece elevado ao quadrado. Agora, baseando-se na terceira lei de Newton, vemos que a atração entre os corpos ela deve ser mútua, para que haja equilíbrio entre eles. Ou seja, o Sol atrai a Terra, mas em contrapartida, a Terra também atrai o Sol, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentido contrário, como você observa na imagem. O Sol atrai a Terra, ou seja, o Sol provoca uma força na Terra, uma força F. A Terra também provoca uma força sobre o Sol, e essa força também é F, tem o mesmo valor da força na Terra. A distância que separa os dois corpos é o D, tá ok? Em resumo, pode-se definir que a força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os centros de massa. Tal análise, é claro, deve ser feita para os corpos que se atraem gravitacionalmente. Nós temos aqui um exemplo para mostrar a você de como se calcula a força gravitacional. E nesse exemplo nós vamos calcular a força gravitacional entre a Terra e a Lua, sabendo aí que o valor da massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilogramas, a massa da Lua é de 7,4 vezes 10 a 22 quilogramas, que a distância média entre a Terra e a Lua é de 3,8 vezes 10 a oitava. E a gente vai considerar o valor do G, que é a constante gravitacional, como sendo 6,7 vezes 10 a menos 11. Bem, primeiro escrevemos aqui a equação da força gravitacional. Nós vimos agora há pouco, a força gravitacional é o G, que multiplica a massa da Terra, que multiplica a massa da Lua, já que eu estou analisando entre a Terra e a Lua, e eu vou dividir esse produto, vou dividir essa multiplicação aqui, pela distância que separa a Terra e a Lua, elevada ao quadrado. Vamos lá, pessoal, então passo a passo aqui, vamos substituir cada letra pelo seu valor constante no enunciado da questão. Então a gente começa pelo G. O G está aqui, ó. O G tem esse valor, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Multiplicamos o valor do G pelo valor da massa da Terra. Vamos ver aqui, a massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24. Então nós colocamos aqui a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Multiplica também pela massa da Lua. A massa da Lua está bem aqui, ó. Essa aqui é a distância, né? A massa da Lua. Um pouquinho mais aqui em cima, a massa da Lua é 7,4 vezes 10 a 22 quilogramas. Então nós colocamos aqui 7,4 vezes 10 elevado a 22. E a gente vai dividir essa multiplicação todinha, a gente vai dividir tudo isso pela distância entre a Terra e a Lua, que é 3,8 vezes 10 elevado à oitava. E a gente também vai elevar isso aqui ao quadrado. Olha só, pessoal. Colocamos aqui o valor de cada letra, passo a passo, né? Bem devagar, que é para você não se perder. Agora tem que fazer a conta. Para fazer a conta,
nós fazemos a conta também devagar, sem querer fazer tudo de uma vez, porque não dá. Tem que fazer passo a passo. Primeiro passo é fazer a multiplicação, que está no numerador. Mas eu só multiplico esses números aqui por enquanto, ó, 6,7 vezes 6 vezes 7,4. Você faz a multiplicação desses três números. O resultado dessa multiplicação, vamos escrever aqui, força gravitacional é igual. O resultado é 297,48. Agora eu tenho que multiplicar as potências de base 10, ou seja, eu multiplico aqui 10 a menos 11, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 a 22. E aí, quando eu multiplico potência de mesma base, diz a regra da multiplicação lá da matemática, que eu tenho que repetir a base, que é 10, e somar todos os expoentes. Quando eu faço a soma dos expoentes aqui, menos 11 mais 24, a massa da Terra aqui é 10 elevado a 24, mais 22, eu vou obter então, fazendo essa soma, eu vou obter o valor 35. Então fica 10 elevado a 35. E eu vou dividir isso aqui pelo 3,8 ao quadrado. 3,8 ao quadrado é 14,44. Basta você multiplicar 3,8 vezes 3,8. E 10 à oitava elevado ao quadrado é 10 elevado a 16. Porque você conserva a base e você multiplica os expoentes. É aquilo que nós chamamos lá na matemática de potência de potência. Vamos lá agora para o próximo passo. É a divisão agora, eu tenho que fazer essa divisão. 297 dividido por 14 vai dar 20,6. 20,6. E quando eu tenho aqui a divisão de potência com a mesma base, também tem uma regra lá da matemática. Repete a base e diminui os expoentes. 35 menos 16 é igual a 19. E a unidade de medida aqui é o Newton. Veja só, aqui está a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. 20,6 vezes 10 elevado a 19 newtons. Muito bem, pessoal. Então, nós revisamos aqui o que é a força de atração gravitacional, calculamos essa força entre a Terra e a Lua, e agora nós vamos falar de mais um conteúdo importante da unidade 3, que foi um conteúdo de hidrostática chamado o empuxo. Então, vamos relembrar o que é o empuxo. Veja, quando você entra numa piscina, né, quando você entra numa piscina ou toma um banho de rio, por exemplo, você se sente mais leve. Parece que você fica mais leve quando você está na água. Por que que acontece isso? Isso acontece devido a uma força vertical que é apontada para cima, que é exercida sobre o seu corpo pela água. A água exerce em você uma força empurrando você para cima. Essa força é o que a gente vai chamar de empuxo. É uma força que aparece quando você está mergulhado em um líquido. E aí, como nós, no nosso cotidiano, nós costumamos mergulhar na água, sempre vamos tomar a água como exemplo, né? Então, olha só, aí na imagem você tem uma moça, né, uma garotinha, mergulhando na água. Sobre ela está atuando a força de empuxo, que é uma força exercida pela água sobre o corpo da pessoa, tá? O que é o empuxo? Então, o empuxo ele representa a força resultante exercida pelo fluido, no caso a água, sobre um corpo. Como essa força tem sentido oposto à força peso, causa um efeito de leveza, no caso de você estar mergulhado na piscina ou até mesmo tomando um banho de rio. Você se sente mais leve quando você está na água. E a unidade de medida do empuxo, já que o empuxo é uma força, a unidade de medida do empuxo é o Newton, a mesma unidade de força.
Quem é que descobriu e definiu pela primeira vez esse conceito de empuxo? Esse conceito aí ele não é novo. Observe que foi na época de Arquimedes, né, que o empuxo também é conhecido pelo princípio de Arquimedes. Foi esse filósofo, matemático, físico e engenheiro, inventor, astrônomo grego, foi o Arquimedes, quem descobriu como calcular o empuxo. Foi ele que primeiro definiu o que era essa força. Então Arquimedes descobriu que todo corpo que está imerso em um fluido em equilíbrio, como você vê aí na imagem, o corpo colocado aí dentro do recipiente com o líquido tem uma massa M. Portanto, esse corpo tem um peso que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Esse peso, ele empurra o corpo sempre para baixo, né, pessoal? O nosso peso está sempre puxando a gente para o centro da Terra. Ele que é o responsável de nós estarmos grudados na superfície do planeta. Então, o peso, ele sempre aponta para baixo. Só que como esse corpo aí de massa M, que você vê na imagem, ele está mergulhado no líquido, aparece sobre ele uma força que é chamada de empuxo. E essa força, ela é contrária ao peso do corpo. Então, Arquimedes descobriu que esse corpo imerso nesse fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, que é o campo gravitacional da Terra, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto a esse campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade, e isso aí é importante, a intensidade do empuxo é igual ao peso do fluido que foi ocupado ou deslocado pelo corpo. Então, aquela quantidade de água que o corpo desloca, porque quando você afunda um corpo na água, esse corpo que você afundou, ele desloca uma certa quantidade de água. O peso dessa água deslocada é o nosso empuxo. Dessa forma, com esse conceito de que o empuxo é o peso da água deslocada, nós podemos escrever a expressão matemática para o empuxo. Então veja só, se o empuxo é igual ao peso da força que foi deslocada, então esse peso da força deslocada é a massa do fluido vezes a aceleração da gravidade. E como nós vimos lá no conceito de densidade com a professora Risolda, que a massa é a densidade vezes o volume, aí nós podemos escrever a equação do empuxo, a equação final para o empuxo, que é essa que aparece aí dizendo o seguinte: o empuxo é igual ao produto da densidade do fluido, que é o dF, vezes o volume do fluido que foi deslocado, aquele volume que o corpo deslocou quando foi mergulhado, multiplicado também pela nossa aceleração da gravidade, que normalmente nós utilizamos o valor de G como uma constante e que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa aí é a expressão matemática para o empuxo. Mas é importante que você lembre que, na verdade, o empuxo é igual ao peso do fluido que foi deslocado pelo corpo. Essa é a ideia teórica para a definição do empuxo dada por Arquimedes, lá na época dos gregos ainda, quando ele definiu qual era essa força que representava o empuxo. Muito bem, meus queridos, nós chegamos aqui ao final da nossa revisão da aula da nossa terceira unidade, e agora nós vamos para aquele momento muito importante. Muito bem, meus queridos, estamos agora de volta para podermos fazer aqui para vocês a leitura da nossa avaliação, para que vocês possam fazer aí a avaliação tranquilamente, né? E tirar aquele 10 que nós esperamos aí que vocês tirem na nota dessa avaliação. Não é isso, professora? Isso, da nossa unidade 3. Vamos à leitura. Questão 1, valendo 1 ponto. Consideremos uma pessoa comprimindo entre as mãos um pedaço de pão. O que acontece com a massa, o volume e a densidade desse pedaço de pão enquanto estiver sendo pressionado? Letra A, a massa diminui, o volume diminui e a densidade se mantém.
B, a massa se mantém, o volume diminui e a densidade diminui. Letra C, a massa se mantém, o volume se mantém e a densidade aumenta. D, a massa diminui, o volume se mantém e a densidade aumenta. A massa se mantém, o volume diminui e a densidade aumenta. Questão número 2, que vale também um ponto. Os seguintes cientistas deram importantes contribuições para o nosso conhecimento atual, do movimento dos planetas. Então, o primeiro, Nicolau Copérnico, o segundo, Cláudio Ptolomeu e o terceiro, Johannes Kepler. Os nomes estão enumerados e listados aleatoriamente. Marque a opção que enumera cronologicamente, os cientistas segundo suas contribuições. Aí você vai escolher na ordem cronológica, ou seja, na ordem que eles apareceram primeiramente, na ordem do tempo. Qual foi o primeiro cientista que deu contribuição, qual foi o segundo e qual foi o terceiro. E vai marcar aí, dentre as 5 opções que você tem, qual é essa ordem cronológica para as contribuições dos cientistas. Questão 3, também valendo um ponto. A superfície plana da cabeça de um prego tem a área de 0,1 centímetros quadrados. Um martelo atinge-a de modo a exercer sobre ela uma força constante igual a 100 newton. A pressão exercida pelo martelo sobre o prego em newton por segundo, centímetro ao quadrado é: letra A, 10, B, 100, letra C, 1000, letra D, 10.000, letra E, 100.000. A quarta questão, que também vale um ponto, diz o seguinte: nosso planeta, a Terra, está em constante movimento através do espaço. Dentre estes movimentos, temos o movimento de translação e de rotação. O movimento de translação é aquele em que a Terra realiza ao redor do Sol, e o de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo. A duração desses movimentos é, respectivamente, então você vai marcar dentre as opções abaixo, qual é a duração de um ano e qual é a duração de um dia. Questão 5, valendo um ponto. Segundo a lei da gravitação universal, os corpos que têm massa se atraem mutuamente por meio de uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Essa lei é muito importante na física. Foi enunciada por letra A, Nicolau Copérnico, letra B, Galileu Galilei, letra C, Isaac Newton, letra D, Albert Einstein ou letra E, Aristóteles. Questão número 6. A pontuação para essa questão é 1,5 ponto. Calcule a força de atração gravitacional entre dois corpos, M1 igual a 100 kg e M2 igual a 200 kg, separados pela distância de 1 metro. Considere o valor da constante de gravitação universal, G igual a 7 vezes 10 elevado a menos 11, Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Essa questão aí é uma questão discursiva, de cálculo, onde você irá colocar o cálculo aí na avaliação para a correção. Questão 7, valendo um ponto. O princípio de Arquimedes, ou empuxo, é uma força que se manifesta quando o corpo está parcialmente ou totalmente imerso em um líquido com uma certa densidade. Sobre essa força, é correto afirmar que: letra A, é uma força na direção horizontal e que aponta sempre para a direita. Letra B, é uma força na direção horizontal e que aponta sempre para a esquerda. Letra C, é uma força na direção vertical e que aponta sempre para baixo. Letra D, é uma força na direção vertical e que aponta sempre para cima. E letra E,
é uma força na direção horizontal e que aponta sempre para baixo. Chegamos aí ao final da leitura. Quero desejar a todos uma boa avaliação e que vocês consigam fazer todas as questões que foram estudadas na unidade 3. Não é isso, professor? É isso, professora. Muito obrigado. Então, nós nos despedimos de vocês agora. Qualquer problema, qualquer dúvida, vocês podem passar pelo chat para a gente. Nós vamos ficar aqui monitorando vocês. E não esqueçam que nesse final de semana nós temos uma aula síncrona e na próxima semana nós teremos o início da unidade 4. Então, até a semana que vem.